Não sei se você sabe, eu não sei quem te enganou, eu não sei quem te ensinou errado, mas a verdade não liberta. É inútil você ter a verdade, porque ela não liberta. Eu quero te explicar por que isso é bíblico e por que isso é sério. A verdade, ela não liberta sozinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer um exemplo? Se eu te der uma Bíblia e você colocar ela na sua estante, aberta no Salmo 91, ela vai te libertar? Adianta você fazer isso? Vai adiantar você ter uma Bíblia na sua casa? Se você não abre ela para ler e entender, buscar o conhecimento, ela não vai fazer nada na sua vida. Então é errado falar que a verdade liberta, porque isso é um versículo incompleto. Essa é uma das artimanhas do próprio diabo de manipular a palavra na mente da pessoa e não deixando ela entender um texto completamente. A Bíblia, ela não fala que a verdade liberta. O próprio Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É diferente da verdade libertar. Ela não liberta por si só. Uma pessoa que tem uma Bíblia na casa dela, uma pessoa que tem a palavra de Deus, uma pessoa que tem a verdade na casa dela, ou ao lado dela, na própria escrivaninha dela, a verdade está ali do lado dela. Beleza? Certo? Certo, mas ela não é liberta, porque ela não entende, ela não conhece aquilo. Ela não respira aquilo. Então não adianta eu ter a verdade do meu lado, eu ter a verdade sempre comigo, se eu não desfruto dela, se eu não tenho conhecimento dela. Então a verdade não liberta. Isso é um conceito errado, porque é mais uma das artimanhas do diabo de manipular um texto bíblico na cabeça de uma pessoa. Ou o texto é interpretado da maneira errada, ou lhe falta informação. Então, se você não quer cair nessa cilada diabólica de não entender a Bíblia ou de não viver o que realmente a palavra fala, analisa o texto por completo, analisa o texto com o contexto e analise a palavra por palavra. Não exclua o contexto do versículo. Não exclua palavras, não pega só aquilo que te agrada, não pega só a parte fácil. A parte fácil é a verdade liberta, ou seja, Deus me liberta por Ele mesmo. Mas a parte que envolve o nosso esforço, envolve o nosso envolvimento, que é todo dia sentar, ler, conhecer, essa parte é aquela que demanda esforço, a gente foge dela. Então não desconsidera. Um outro exemplo é não desconsidera palavras em específico. Pega o contexto inteiro do versículo, do texto, para você entender de verdade. Então, o conhecimento da verdade é que liberta. Você pode ter uma Bíblia na sua casa. Você pode ter a Bíblia decorada na sua cabeça. Se você não conhecer, você não vai ser liberto nunca. Outro exemplo é um versículo que fala que crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa é a parte fácil. Essa é a parte que foi considerada, passada a responsabilidade direto para Deus sobre a minha família. Só que se você pegar e ler o contexto, está escrito que Paulo foi na casa, anunciou, batizou, e aí ele falou: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, existiu um processo que não foi exatamente, foi por inspiração de Deus, mas Paulo teve que fazer todo aquele processo de anunciar, de gastar tempo, energia em prol de uma salvação. Então, o que eu quero falar para você é: não considera só a parte fácil do versículo. Não transfira a responsabilidade sua direto para Deus.
Tem diversos exemplos na Bíblia sobre sobre textos que foram isolados, textos que pegaram partes e tiraram do restante do versículo. Acaba tendo uma interpretação errada. Então, pega todo o texto e analisa, pega todo o contexto e considera tudo. Analisa palavra por palavra. Não é só uma frase, não é só a parte A ou parte B do versículo que vale para a sua vida. É todo o contexto. Imagina que a Bíblia não tem versículos. O que aconteceu em 2 capítulos antes e 2 capítulos depois? Às vezes é isso que vai fazer entender um versículo na Bíblia. Então passa a considerar hoje e não caia mais nessa cilada de ficar manipulando, caindo nessa manipulação diabólica do diabo. Ele quer distorcer a palavra e ele quer manipular de uma forma que ou você entende errada ou você entende de uma forma incompleta. Então esse vídeo foi um alerta para você nunca mais cair nesse tipo de cilada. Deus abençoe e um abraço.